Boa tarde a todos. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2021, estamos aqui reunidos para nossa tarde, nosso encontro semanal, onde nós teremos a nossa palestra doutrinária, a tarefa do passe e o nosso momento de radiação, com as nossas preces coletivas e individuais. Gostaria de fazer a lembrança de nós deixarmos preparadas a nossa água sobre a mesa, a fim de que ela seja fluidificada durante o nosso encontro. E que Jesus possa abençoar cada um de nós, que nós possamos receber as bênçãos que serão derramadas sobre nós, aproveitá-las, fazer bom uso dessas bênçãos. Vamos agora à nossa leitura preparatória. Eu gostaria de solicitar a Heloísa para que ela faça a nossa leitura preparatória. Por favor, Heloísa. Heloísa, você está presente? Olá. Fátima. Carla, ela está presente, mas ela deve estar com algum problema no microfone. Então você pode... Está aberto, o microfone dela está aberto, mas... Heloísa? Oi. Heloísa? Olá, tá me ouvindo? Agora sim. Carla? Sim. Continua me ouvindo? Vamos lá. Tá com mau contato, eu acho. Desculpa. Do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Véus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Coríntios, versículo 3, capítulo 16. Não é fácil rasgar os véus que assombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se por muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a voo baixo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias, olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, com o Cristo, e, para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço da redenção. Somente chegam a semelhante cume espiritual os que se libertam dos véus pesados são atingidos e atingem, as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigada, Heloísa. Vamos passar agora a nossa prece inicial, que será feita pelo nosso amigo Carlos. Por gentileza, Carlos.
Boa tarde, Carlinhos. Está me escutando? Escutando muito bem. Boa Ok, tarde. obrigado. Pai de infinita vontade, que estás presente em cada um de nós, na tristeza, nas vicissitudes do dia a dia, nos momentos difíceis e nos momentos de paz e harmonia. Nesta tarde de reunião virtual, na presença dos amigos espirituais e de nossa amiga palestrante, Senhor, abençoa e nos proteja a cada um de nós presentes e aqueles que por algum motivo estão ausentes. Que a paz esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos. Vamos passar agora a nossa palestra. A palestrante desta tarde é a Fábia Rezende, da Casa Espírita FEV de Belo Horizonte, e o tema proposto é pensamento, dínamo da saúde ou da doença. Por gentileza, Fábia, a palavra agora é sua. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos aí que nos assistem. Eu não sei se é um problema na minha internet, mas tem hora que está travando. Então, talvez, se cair alguma coisa, vou pedir a Fátima para me ligar aqui, só para eu saber, tá? Por favor. Então, eu agradeço a Fátima, né, pelo convite, agradeço a Fabem pelo convite também, agradeço a todos que estão aí nos assistindo e pedindo a Jesus que nos ampare e nos auxilie. Vou compartilhar minha tela. Agora eu não vejo mais ninguém. E aí o nosso tema proposto para essa palestra de hoje foi pensamento. Pensamento como um dínamo da saúde e da doença. E a gente vai ver por que a gente pensou nesse título. E não podemos esquecer, né, da ciência e espiritismo, porque não tem como a gente falar de saúde sem mencionar a ciência, e não tem como a gente falar de pensamento influenciando na saúde sem a gente falar do espiritismo, dos aspectos espíritas, e lembrando que ciência é um dos 3 aspectos da doutrina, né, que é uma ciência, é uma filosofia e é uma religiosidade ou moral. Em A Gênese, Allan Kardec, então, escreveu: o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. A gente já vê isso aí, né? A ciência, ela até hoje ela está procurando a consciência dentro do cérebro, né? Para a ciência, a consciência é uma secreção do cérebro. E nós, estudiosos da doutrina, sabemos que a consciência é o próprio espírito, né? É o próprio espírito que está habitando aquela matéria ali, e a gente vai desenvolver aí hoje sobre isso. Emmanuel fala assim para a gente: a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia, negligência, das mãos que o manejam. Então, ele compara a saúde como uma casa ou um instrumento, né, de trabalho, se ele está sendo bem cuidado ou não. Então, aqui a gente tem uma casa muito bem cuidada, a gente vê que o jardim, ele, embora, né, a grama esteja seca, mas está bem aparada. Então, existe uma manutenção nessa casa, é uma organização, ela está em ordem, essa casa. Já essa casa de baixo, a gente vê que não tem nenhuma organização, né? Houve algum desequilíbrio, talvez um furacão, a natureza, e essa casa quase caiu e ela foi abandonada. Então, a gente vê em volta que tem muito mato, então a gente enxerga isso aqui, a gente vê um caos, né? Um desequilíbrio que aconteceu aqui em algum momento. Vamos, então, em frente para a gente desenvolver. Eu gosto sempre de começar falando sobre algumas definições, né? Principalmente porque o título chama bastante atenção.
Então, o que é dínamo, né? No dicionário Priberan Online, fala para a gente que em grego, chama dunamis, e quer dizer força, poder, capacidade, potência. Nome que se dá à máquina que transforma a energia mecânica em energia elétrica. Então, um modelo, é esse aqui. O que acontece? Esse aparelho, né, a pessoa ela tem que rodar essa manivela, e esse dínamo aqui, ele recebe essa força mecânica, ele vai transformar essa força mecânica em energia elétrica, e pelo fio condutor ele vai passar até acender essa lâmpada. Então, houve ali uma mudança, né, de uma energia mecânica para uma energia elétrica. Esse é o dínamo. E o que é pensamento? Também pelo mesmo dicionário. Ato ou faculdade de pensar, ideia, reflexão ou consideração, ou intenção. E é nessa definição que a gente vai trabalhar hoje, na definição do pensamento sobre intenção. Emmanuel escreveu esse livro aí para a gente através da mediunidade do Chico Xavier, Pensamento e Vida. Então, é um livro que fala só sobre pensamento, né? O nome já diz. Então, eu vou mencionar muito esse livro, porque ele é uma cartilha mesmo, né? Ele foi escrito aqui pela psicografia do Chico, mas ele já existia no plano espiritual. Lá é uma cartilha que os espíritos vão estudando ao longo enquanto está no plano espiritual, para se preparar para o processo de encarnação, né? Processo encarnatório. E em um dado momento foi perguntado a Emmanuel se existia algum manual, alguma cartilha que pudesse ser útil aqui também no planeta, né, encarnados, para os encarnados. E aí ele decidiu fazer uma compilação dessa cartilha lá, que também chama Pensamento e Vida, e trouxe para a gente aqui. E lá em Pensamento e Vida, Emmanuel fala que pensamento é força eletromagnética. Por que eletromagnética? Porque ela é elétrica, porque ela faz uma condução, então existem ondas que vão fazer essa condução desse pensamento, e magnética, porque embora seja uma energia estática, ela atrai. Então, ela conduz e atrai ao mesmo tempo. Isso tudo aqui é a introdução, e aí a gente vai juntando as ideias aí ao longo do processo. Luiz, lá em Missionários da Luz, ele fala que o pensamento ou radiação mental é a substância de todos os fenômenos do espírito, a expressar-se por ondas de múltiplas frequências. Então, é uma força eletromagnética, mas que tem várias frequências, né? Algumas maiores, outras menores, muito baixas, muito altas. Isso aí depende muito da moralidade do espírito, tá? Então, quanto mais imperfeito, mais baixa é essa onda, tá? E quanto mais perfeito, mais alta é a onda. Valendo-nos da ideia imperfeita, ele está fazendo aqui uma comparação, podemos compará-lo à onda hertziana, tomando o cérebro como um aparelho emissor e receptor. Então, o pensamento é uma onda que vai ser emitida pelo nosso cérebro, através do nosso cérebro, e vai ser recebida também pelo nosso cérebro, pelas nossas células cerebrais, que são os neurônios. E isso aí, de mente a mente, né, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado. É o mesmo processo. Então, assim, com essa pequena introdução, a gente já pode fazer uma reflexão inicial aqui, né? Por meio da por meio da intenção, ou força eletromagnética, ou pensamento, nós temos o poder de gerar saúde ou doença na nossa estrutura física. Isso aí é uma coisa que a gente vai desenvolver, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Será que eu posso gerar doença? Ou mesmo gerando doença, eu consigo gerar saúde ou prevenir algum tipo de doença? Então, vamos em frente. Para isso, a gente precisa lembrar qual que é a composição do ser humano encarnado, né? Nós somos espíritos
que recebemos um perispírito lá no momento da nossa primeira encarnação no reino hominal. Nós tomamos esse perispírito aqui, vamos falar no planeta Terra, aqui no planeta Terra, e a gente vai usar esse perispírito aí até a nossa última encarnação no planeta Terra. E à medida que nós vamos nos melhorando, nos depurando, esse perispírito vai ficando mais sutil. E todas as informações, todas as experiências que a gente passa ao longo de todas as encarnações vão ficando gravadas nas células do perispírito. E também temos o corpo físico, que a cada encarnação a gente recebe um corpo físico novo, né? Que vai ser a nossa casa, né? Que é aquela casa lá que Emmanuel fala, nosso instrumento, nossa casa, que é que a gente precisa cuidar bem. E em relação ao perispírito, lá nesse livro com o mesmo nome, né, no capítulo 2, o Zalmino Zimmermann fala que o perispírito é um campo de força. É um campo de força porque tem muitas células e ele é habitado por um espírito, né, que tem pensamento, que é um campo de força também. A sustentar uma estrutura semimaterial, apresenta-se sensível à ação magnética. O espírito encarnado tem condições de registrar, até num campo de energia estática, a influência que dele emana com evidente repercussão na organização somática. Então, aqui ele está dizendo que é um campo de força que tem a capacidade de receber informação magnética e também tem a capacidade de transmitir essa informação para o nosso corpo físico. E é isso que o perispírito faz, né? Nós usamos o perispírito para fazer o corpo físico receber alguma informação do espírito, e também o perispírito transfere informação para o espírito que venha de fora, que venha do corpo físico. Tá? Então, ele é um intermediário, ele recebe e envia informações para o espírito. Vamos seguir, então. Esse slide aqui eu copiei de um muito amigo meu, que é da FEV, é o Marcos, ele inclusive está aí na sala. Eu esqueci de colocar aqui, Marcos, mas estou dando os direitos autorais aí. Eu copiei, mas eu fiz simplifiquei o slide só para a gente enxergar como que essas células estão interligadas entre o corpo físico e o perispírito. Então, nós temos o perispírito, né, que tem o seu... nós temos o espírito, que tem o seu perispírito. Esse espírito, ele está para se reencarnar, tá? Então, ele vai fazer todo o processo lá, juntamente com a equipe dos espíritos construtores, que são os responsáveis pela parte de reencarnatória. Então, vai reduzir o seu perispírito para chegar no tamanho do feto, para conseguir ligar-se àquelas células que vão ser formadas, tá? Basicamente é isso. Então, esse perispírito, esse espírito, por meio dessa força eletromagnética, ele vai selecionar um espermatozoide que esteja de acordo com a necessidade que ele precisa das experiências aqui na Terra, tá? Então, ele vai selecionar e vai se ligar ao óvulo lá da mulher. Então, isso aí vai gerar o zigoto, né, que é a primeira célula, a célula-mãe, e ela vai se multiplicar através da mitose e da meiose. Essa multiplicação vai gerar várias células, e várias células vão gerar um embrião até 8 semanas. A partir da 9ª semana é chamado de feto, mas para a gente é só questão de didática mesmo, porque para o espiritismo, né, para nós, o processo encarnatório ele acontece no momento em que existe a fecundação, tá? E aí o perispírito ele vai passar para essas células os códigos espirituais, né, como se fosse um DNA daquelas células do perispírito, e a célula física, né, o zigoto, ele vai passar os códigos genéticos, né, pai da mãe mesmo, os cromossomos. E esse perispírito, já com as suas células, né, já tem as suas células formadas, cada célula do perispírito vai ligar-se à célula correspondente no corpo físico.
tá? Então, essa ligação, ela começa desde o momento da concepção, ela finaliza no momento do nascimento, mas o processo reencarnatório mesmo, ele finaliza com 7 anos de idade. Nesse livro, Cartas ao Dr. Bezerra de Menezes, ele fala para a gente o seguinte, que os átomos e as moléculas do corpo biológico estão interconectados pelo fluido universal, que os constitui sob regência da mente do espírito. O nosso perispírito ele é feito do fluido cósmico universal. Então, podemos inferir que o entrelaçamento quântico, ou seja, quantum é a partícula abaixo da molécula, tá? Que hoje a física quântica já mostra para a gente. Então, esse entrelaçamento entre a célula a célula, ela é nível abaixo da molécula. Entre os órgãos, teve o início na embriogênese, dando origem a determinados conjuntos de órgãos e sistemas quanticamente emaranhados. Então, emaranhados, eles estão muito bem amarradinhos, né? Totalmente juntos. Essa aqui é uma célula, todo o nosso corpo tem, né? Trilhões de células, em todos os órgãos, sistemas, então um conjunto de células geram os órgãos que geram os sistemas, tá? As células, elas são compostas pela membrana celular e essa membrana, ela é composta por proteínas e gorduras e transportadores, receptores, tá? Para fazer a troca aqui dos nutrientes na célula. É composta pelo núcleo, onde a gente tem toda a nossa informação genética, os cromossomos, DNA, tudo fica dentro do núcleo. Aqui a gente tem o citoplasma, que é a parte aquosa da célula que contém numerosos nutrientes e também contém essas organelas, que são mini-órgãos, né? As duas que eu destaquei aqui são a mitocôndria e o retículo endoplasmático rugoso com o ribossomo, que são importantes para a gente, por quê? Mais para frente a gente vai ver que André Luiz fala que a mitocôndria, no corpo físico, ela gera energia, né? Ela pega glicose, oxigênio, gera energia para a célula funcionar. E André Luiz fala que ela é uma condensação, não é condensação, é acumulação de energia mental. Então, tudo que a gente pensa, né, vamos pensar assim, fica acumulado ali naquela mitocôndria, tá? Vamos guardar essa informação. E aqui no retículo endoplasmático, ele faz produção de várias proteínas necessárias ali para a célula. E os ribossomos são essas bolotinhas aqui, ó, essas bolotinhas marrons. André Luiz fala em evolução em 2 mundos, que essas bolotinhas aqui não são visíveis, existe ali uma energia que não é visível, né, que é o fluido vital. Chama corpúsculo de Nício, ele coloca lá no livro para a gente, que é acúmulo de energia do fluido vital, principalmente ali nas células, nos neurônios, que a gente recebe, que nós absorvemos durante o sono. Então, durante o sono, no desdobramento, a gente recebe a gente faz a absorção desse fluido vital e ele é acumulado aí dentro dessas organelinhas que chamam ribossomos. Esse fluido vital, ele vai ser importantíssimo para as próprias células que estão cansadas se refazerem no dia seguinte. E ele fala em Missionários da Luz que cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Se nosso corpo é instrumento nosso, né, como espíritos, para a gente passar pelas experiências enquanto encarnados, cada célula, ela é instrumento da nossa mente. Então, as células, elas vão trabalhar de acordo com o nosso comando, para o bem ou para o mal. E aí a gente vai pesquisar como que funciona, né? Existe, né, esses biofótons, que são a luz das células.
E aí, como a gente está falando de ciência e espiritismo, deixa eu só tomar uma água aqui. Como a gente está falando de ciência e doutrina, eu trouxe, então, o biofísico alemão que descobriu esses biofótons, que estudou até 2018, que foi quando ele desencarnou, Dr. Fritz Albert Popp. O que ele fala dos biofótons? Que são partículas ultra fracas, de emissão ultra fraca, tá? De luz ultra fraca. Tipo laser emitida pelos todos os seres vivos. Então, nós, humanos, os animais, as plantas, as frutas, os vegetais todos emitem as luzes, tá? Os biofótons. Eles parecem ser responsáveis pela transmissão de informação entre as células, controlando processos bioquímicos. Ele até menciona um estudo que ele fez da seguinte maneira: ele pegou 2 vidros, pegou sangue, né, fresco ali de porco, de suíno, colocou o sangue nos dois vidros. Em um dos vidros, ele pingou vírus ali dentro. E depois ele foi avaliar esses 2 sangues. E ele viu que nos 2 sangues dos 2 vidros existiam linfócitos, né, que são as células de defesa, para o vírus que tinha sido colocado em um vidro só. Então, quer dizer que houve ali uma transmissão de informação entre os biofótons, mesmo em locais diferentes. E aí ele foi fazer um outro teste, né, uma contraprova. Ele pôs um vidro num lugar, pôs uma parede no meio, que ela não deixava passar esse tipo de luz, e fez a mesma coisa. E ele viu que não houve a mesma resposta. Então, não houve geração de linfócito, de células do sistema imunológico no vidro onde não tinham sido colocados os vírus. Os biofótons são produzidos na mitocôndria e armazenados no DNA do núcleo da célula, então dentro dos cromossomos, tá? E as nossas intenções, isso aí são as conclusões dele. Nossas intenções parecem operar frequências capazes de alterar a estrutura molecular da matéria através dos biofótons. Intenção não é pensamento? Então, o que a gente pensa, a gente pode alterar a estrutura molecular do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Quando o organismo está doente, surgem alterações na emissão dos biofótons, né? Porque vai alterar a estrutura molecular, vai desorganizar, vai gerar aquele caos daquela casa lá que a gente viu no início, daquela casa que estava praticamente destruída. E ele acha que isso pode ser o elo entre o corpo físico e o perispírito, onde ali pode ser a junção, vamos dizer assim, entre o perispírito e o corpo físico. André Luiz já tinha falado dos fótons para a gente no Evolução em 2 Mundos. Essa aí é uma foto daquela fotografia Killian, mostrando a emissão dos biofótons aí. E André Luiz fala lá em Evolução em 2 Mundos, que através do centro celular, ou seja, ele estava falando dos cromossomos, eles mantêm a junção das forças físicas e espirituais. Ponto esse em que se verifica o impulso mental, de natureza eletromagnética, pelo qual se opera o movimento dos cromossomos. Ou seja, os cromossomos são toda a nossa informação genética, né? Ali dentro dos cromossomos tem o nosso DNA, que tem os genes, né? Que são as informações. Então, se existe uma mente que está, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que reencarnou várias vezes e ela não consegue sair daquele processo de pensamentos de baixa vibração, medo, ou mágoa, ou rancor, ódio, ela vai angariando isso aí ao longo dos séculos, do milênio, e isso aí vai sendo gravado no perispírito. E essa informação, ela vai ser passada da célula do corpo espiritual para a célula do corpo físico através do nosso cromossomo. É o que o André Luiz está falando, foi o que o doutor Albert lá descobriu também.
o que ele chegou à conclusão, né? E a gente vê isso. Tem um estudo de um documentário, o documentário chama Super-Humano, em inglês, né? Ele tem na Amazon Prime. Quem tiver, assista, porque é muito interessante. Então, nesse documentário, o físico, ele faz uma seguinte experimentação. Ele tem um aparelho que mede a ressonância do DNA. Então, ele coloca esse aparelho dentro de um líquido contendo DNA e pede para uma pessoa fazer vamos dizer assim, uma mentalização para aquele DNA, para que ele ressonasse mais ou menos. E acontece em 12 segundos, e o que acontece é que ela pensou em aumentar a ressonância daquele DNA. E realmente, o aparelho, ele já tinha feito, né, provas, né, de controle, e não mudava ali, ficava entre 6 e pouquinho a ressonância. E quando ela pensou e quis fazer essa mudança, ele aumentou para 12, então ele duplicou essa ressonância, ela duplicou a ressonância do DNA. Então, fica muito claro para a gente que nosso pensamento, nossa intenção vai alterar alguma coisa no DNA. E como o DNA é a nossa informação genética, no momento em que a célula, o DNA está sendo ali transcrito, né, fazendo a reprodução dele, vamos dizer assim, se tem um problema, se tem um desequilíbrio, vai gerar um DNA desequilibrado e isso aí vai causar doença. Nós vamos ver. Eu acho que vamos correr aqui, né, gente? Deixa eu ver a hora. Então, vamos lá. Revolução em Dois Mundos, de novo, capítulo 7. André Luiz fala que o homem pode, pela própria conduta, feliz ou infeliz, atenuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota genética, isso aqui é grifo meu, através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma. Então, acontece uma coisa no DNA e acontece outra coisa no citoplasma. Lembra que o citoplasma ali é onde ficam as organelas, que tem a mitocôndria, que é um acúmulo de energia mental. Tudo isso vai acontecer ali dentro da célula. Então, esses bióforos, que são as unidades de força psicossomática, como se fosse assim, uma partícula de um pensamento, projeta sobre as células, consequentemente sobre o corpo físico, os estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a escolha do bem e do mal. Vamos refletindo aí, vamos guardando as informações. Vamos falar da pineal, que é super importante no processo do pensamento, né? E aí a gente vai ver tudo que a literatura espírita fala sobre o pensamento. René Descartes, que foi um filósofo, cientista do século XVI, ele tinha certeza que a glândula pineal era a sede da alma, porque ele fala que ele não encontrou em nenhum outro órgão do corpo humano uma coisa que seria tão parecida quanto a pineal, que tinha todas as características que provavelmente para ele seria a sede da alma. Então, a glândula pineal, ela está no centro do cérebro, é uma glândula pequenininha. Para a ciência, ela faz produção de melatonina, que é um hormônio, faz também regulação do ciclo circadiano, né, dia, noite, sono, vigília. Só que para nós espíritas, ela tem uma importância além de só gerar hormônio ou tratar de fazer o corpo dormir ou acordar. Essa glândula, ela está ligada ao centro de força coronário. O centro de força coronário, ele capta, é como se fosse uma antena do plano espiritual. É onde nós fazemos a nossa conexão com o plano espiritual, inferior ou superior, tá? É como se fosse realmente uma antena, que a gente vai captar todas as informações. Quais informações? Pensamento. O pensamento, ele na hora que eu penso, como ele é uma força eletromagnética, ele vai, através do fluido cósmico universal, ele vai ser
transmitido. Assim como o som é transmitido pelo ar, o pensamento é transmitido pelo fluido cósmico universal. Só que como o fluido não tem barreira, né, como o ar tem, atrito, então ele não para. Ele só vai parar na hora que ele chegar em alguma mente encarnada ou desencarnada, que estiver no mesmo padrão vibracional. O que acontece às vezes? Você pensa na pessoa, nossa, fulano de tal tá sumido, nossa, que saudade, tem aquele pensamento, aquela energia, passa um tempinho, a pessoa te liga, ou manda uma mensagem, então existe uma ligação ali, né, uma ligação mental e uma ligação depois por telefone, mas existiu ali uma ligação entre o pensamento, então o pensamento para nós é super importante, porque no momento que a gente pensa alguma coisa, além da gente estar pensando para nós, nossas células, estamos pensando também para fora, né? Então, a gente vai ter comunicação ali, de mente a mente, com o que tiver dentro daquele padrão vibratório nosso, tá? E a Obreiros da Vida Eterna, só para ilustrar, fala que a sede da alma é aqui, ó, nesse triângulozinho que é a fossa romboidal, que é onde o cordão de prata, né, ele tá ligado e por isso que a gente vê ele saindo por aqui, ó, que é o último que é rompido no processo de desencarnação. Quem quiser saber mais, tá lá no capítulo que fala da desencarnação de Dimas. Então, vamos seguir. E aí, Emmanuel fala, né, pensamento e vida, que nosso veículo, nosso corpo, constituído por bilhões de células, que são individuações, são coisas individuais, que são minúsculas, que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética. Então, aqui fica claro também que estamos emaranhados, né? Tanto o corpo físico quanto o corpo físico com o perispírito. Lembra uma oficina complexa. Bilhões de motores infinitesimais movidos por oscilações eletromagnéticas. Oscilações, porque a gente tem uma hora que a gente está desanimado, tem hora que a gente está animado, então nós somos assim mesmo, né? Oscilando. Em comprimento de onda específica. Lá nos biofótons ele fala isso também, eu não lembro se eu tirei, mas ele fala que tem comprimento de onda que chama ondas coerentes, que quer dizer que elas estão do mesmo jeitinho, elas não modificam. Emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Foi o que eu acabei de falar, né, que a gente se comunica através do pensamento também. E André Luiz, pegando aí algumas coisinhas de evolução em dois mundos e nos domínios da mediunidade, ele fala que o pensamento é constituído por partículas, fótons, e André Luiz, ele escreveu isso aí em 1958, se não me engano, esse livro, Evolução em Dois Mundos. E aquele físico, ele nasceu em 38, então 20 anos de diferença aí, com certeza ele não tinha começado a pesquisar isso. E ondas de energia, e é ponderável, ou seja, tem como a gente medir. É feita essa telepatia através do fluido que eu falei, cósmico universal. Então, esses pensamentos, como eu mostrei lá na pineal, a gente recebe a informação pelo centro de força coronário. O centro de força coronário, através das células, né, transmite para o córtex cerebral. Do córtex, a gente recebe no sistema nervoso periférico essa informação que vai passar para todas as células do nosso corpo, de todos os órgãos, tudo. E ela irradia-se a curtas e longas distâncias. Ela interage com a matéria, corpo físico e perispírito, e não escapa às realidades do mundo corpuscular. Então, o pensamento ele vai agir naquela menor parte que ainda nem foi descoberta pela ciência, abaixo de um quantum. Só que Emmanuel fala para a gente que tudo isso aí só vai acontecer se existir vontade. Então, a vontade é o impacto determinante para que o pensamento seja aquela força eletromagnética. Porque na vontade nós dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, se tiver alguém só olhando para essa máquina aqui, ela não vai rodar, né? Ela não vai rodar.
consequentemente não vai gerar energia. E se a pessoa tiver vontade, ela vai gerar devagar, ou não, ou simplesmente não vai. Então, é isso que vai impulsionar para a gente ter saúde ou doença. E aí, entrando, né, na questão realmente do pensamento aí, do que a literatura espírita fala para a gente do pensamento. Eu ainda estou online, né? Acho que sim, ninguém me ligou. Então, André Luiz fala, o metabolismo, né, ou seja, a produção dos hormônios, o nosso organismo, ele funciona subordinado à direção espiritual. Com o pensamento consciente vivo, o homem arroja, ou seja, ele lança com força ou ímpeto de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando desse modo, na matéria, no espaço e no tempo, os meandros do seu próprio destino, no espaço e no tempo, ou seja, ele vai, a gente, o que Joana de Ângeles fala, né, que nós somos herdeiros de nós mesmos, então, à medida que nós vamos passando pelas encarnações, nós vamos guardando todas aquelas informações, independente do tempo, e independente de onde a gente estiver. Hormônios e para-hormônios, fermentos e cofermentos, ele chama de fermento as enzimas, vitaminas e outros controladores químicos, tanto quanto preciosas reservas nutritivas, equacionam os problemas orgânicos, harmonizando-se em produção e níveis preciosos na cota de determinados percentuais conforme as ordens instintivas da mente. Isso aqui é maravilhoso, né, gente? Porque se a gente for olhar o corpo humano, como que ele funciona, né, a fisiologia mesmo, a questão de equilíbrio dos eletrólitos, o equilíbrio de vitaminas, minerais, isso tudo aí é maravilhoso. Então, somos nós, enquanto espíritos, né, enquanto mentes, enquanto consciência, que fazemos todo esse equilíbrio. Claro que é inconsciente, né? A gente não fica pensando que tem que controlar meu nível de vitamina D. Mas isso tudo aí relativamente. E aí ele continua, que nós dispomos largamente dos anticorpos e dos múltiplos agentes imunológicos cunhados pela governança do espírito em favor da preservação do corpo. Nosso sistema imunológico também está sob o comando da nossa mente. E lá em Pensamento e Vida, Emmanuel fala que os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, ou seja, não são todas as doenças, tá, gente? Decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Por que não são todos? Porque lembra lá no início que eu falei que a gente tem um plano encarnatório e nós, enquanto encarnantes e toda aquela equipe, eles vão selecionar um espermatozoide de acordo com o que a gente precisa passar experiências, inclusive de doenças. Se eu preciso, sei lá, ter um câncer com 50 anos, pode ser que até tenha um atenuante por se eu fizer um trabalho de caridade e tudo mais, isso pode reduzir. Mas eu preciso passar por aquela experiência, porque já está programado. Mas nós estamos falando dos desajustes que ocorrem, inclusive na vida presente, tá? Que é o que o Emmanuel está falando aqui. E a gente voltando lá na mitocôndria, André Luiz fala que por intermédio dos mitocôndrios, que podem ser consideradas acumulações de energia espiritual em forma de grânulos, que são as próprias organelas, eles asseguram a atividade celular. Então, a mitocôndria gera energia tanto para o corpo físico, quanto guarda energia para o corpo espiritual através da mente. A mente transmite ao carro físico a que se ajusta durante a encarnação todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria libertadas nos processos endotérmicos, ou seja, no metabolismo, mantenedores da biossíntese. Então, no momento ali que está sendo feita a mitose, meiose
ou mesmo o processo da produção do DNA, se essa célula, se a mitocôndria estiver impregnada de pensamentos, de sentimentos de baixa vibração, ódio, rancor, maledicência, tudo isso, começam a ser criadas as células desequilibradas. Existe na medicina, né, na ciência, na verdade, uma parte de estudos que chama epigenética. A epigenética, ela estuda exatamente isso. Por que a pessoa que tem um gene, por exemplo, para obesidade, por que ela não desenvolve a obesidade? Porque depende do processo da vida dela, dos fatores, né, da vida, do hábito de vida dela, se ela faz atividade física, se ela se alimenta bem, porque se até os alimentos, eles têm esses biofótons, que são as energias, né, a gente precisa se alimentar da forma mais natural possível, para a gente conseguir absorver essa energia da planta também. Então, se a pessoa tem uma alimentação legal, faz atividade física, então, esses genes, por exemplo, da obesidade, eles vão ficar silenciados, que a gente chama. Eles não vão ser ativados. E aí, André Luiz fala dessa partícula do pensamento. Ele compara como um átomo de tão pequeno que pode ser. Que ele fala que assim como o átomo é força viva e poderosa, a partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza, para o bem ou para o mal. Ou seja, a partícula do pensamento, ela não tem qualidade na hora que ela é, vamos dizer assim, criada. Mas a partir do momento que ela é criada numa mente desequilibrada, essa partícula vai estar desequilibrada. Se ela for criada numa mente equilibrada, daquela pessoa que, né, faz pensamento positivo, que faz prece, que trabalha, que faz caridade, ela vai ser uma partícula equilibrada. E essas partículas, elas vão se converter por acumulação, ou seja, elas ficam acumuladas, vamos dizer, então, na mitocôndria, né, que ele já tinha falado, em fluido gravitante ou libertador, ou seja, vai te prender aqui mais tempo na Terra, ou você vai vamos dizer, quintessenciando, né, fluidificando, sutilizando o seu perispírito, que aí é uma libertação. Ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura. Nomeável como raio da emoção ou raio do desejo, força essa que lhe opera a diferenciação de massa e trajeto, impacto e estrutura. Então, vai impactar na estrutura física e perispiritual. Lá em Nosso Lar, ele fala que as raízes das doenças físicas, em sua maioria, com algumas exceções, residem na alma, pelo desejo de gozar mais do que os outros, pelo descuido moral com a agregação ao corpo sutil dos germens da perversão da saúde. É aquele negócio da gente não cuidar bem do corpo, né? Se a gente se trata bem o corpo, a gente vai ter uma casa bem equilibrada, vamos ter um instrumento bem equilibrado para a gente conseguir passar aí. Vamos para frente, né? E Emmanuel, corroborando isso aí, ele fala: ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas ele garante que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Todas. Então, uma mente desequilibrada vai gerar doença. A cólera, desespero, crueldade, intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo, desordenando a forma e desgovernando o cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, ou seja, o sistema imunológico fica debilitado, abrindo soleira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Aquela pessoa que já tem uma dificuldade, vamos supor, que ela nasceu, ela teve aquele plano encarnatório para ter um problema pulmonar,
E aí, se ela ainda cultiva esses sentimentos, vai abrir leira fértil para, por exemplo, aqui que ele comenta, né, uma tuberculose, um câncer, lepra, que não é do pulmão, tá, gente? Mas eu só dei um exemplo aqui porque eu vi por causa da tuberculose. Ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Cultivar melindres, desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência e intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta, ou seja, nosso corpo físico, estragando o centro de nossa vida profunda. Aí ele vai até desequilibrar os centros de força e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas, vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades da vida eterna. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Emmanuel, de novo, pensamento e vida. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam células em estado de mitose, estabelecendo os fatores de desagregação. Ou seja, a gente já falou, né? As células que estão ali se dividindo, aquelas células que estão iniciando, se elas estiverem emaranhadas, vamos dizer, ou mergulhadas numa mente doente, numa mente desequilibrada, vai gerar essa desagregação, esse desequilíbrio também. E eu falei aí de geração de doença e tudo, mas tem como a gente fazer uma mudança? Tem como uma doença que está instalada, ela simplesmente desaparecer? Eu consigo fazer isso? A gente consegue. E também a prevenção, que é o principal, né, gente? Eu acho que é o mais importante. Não mais importante, mas é o que é melhor a gente prevenir do que remediar, né? Então, a gente pode fazer essa mudança na atitude mental. Na medida em que ocorrem mudanças no posicionamento moral, a própria condição energética do indivíduo destrói o campo propício ao elemento patogênico. É preciso que aqueles que veem no espírito a causa real do adoecimento também entendam que a verdadeira modificação encontra-se na mesma dimensão do existir. Cartas ao Dr. Bezerra de Menezes. Então, nós somos os médicos de nós mesmos e a gente pode ser aquela pessoa que traz as dificuldades para a gente. Na verdade, é isso, né? Nós mesmos angariamos a saúde e a doença. Esse livro é bem legal, ele é de pergunta e resposta, as perguntas são de acadêmicos de medicina, e aí Bezerra de Menezes responde, é muito, muito bacana esse livro. Então, eu trouxe, como a gente está falando, então, de ciência, né? Trouxe aqui um estudo, que é o efeito protetor da religiosidade na depressão, estudo prospectivo de 2 anos. Prospectivo porque, enquanto o estudo está acontecendo, estão sendo feitas as análises, as coletas de dados, tá? Qual foi o método? Foram coletados dados de 2006 em 2006 e 2008 de pessoas idosas que já estavam aposentadas. Então, foram 1.992 idosos que estavam deprimidos na época e 5.740 idosos não deprimidos no início do estudo, tá? 2006. A média deles de idade era de 68 anos e tinha o objetivo de avaliar a relação se ir à igreja ou fazer uma prece em casa, vamos dizer assim, melhorava ou não a depressão, tá? Então, eles coletaram os dados em 2006, depois repetiram esses dados, essas coletas em 2008. Quais foram os resultados? Então, eles viram que a religiosidade estava presente tanto na proteção contra a depressão, quanto no auxílio da recuperação dos indivíduos que estavam deprimidos no início do estudo. Aqueles que não tinham depressão no início do estudo permaneceram não deprimidos 2 anos depois, se tivessem frequentado regularmente algum culto religioso, enquanto que aqueles que estavam deprimidos no início do estudo
foram menos propensos a ficarem deprimidos durante o estudo e até chegar naquele segundo momento lá de medida, quando realizaram mais frequentemente suas orações particulares. Então, aqui comprova cientificamente que um estado de religiosidade, prece, vibração mais alta, isso aí vai até mesmo curar um processo, né, uma depressão, que foi o caso aqui. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Isso aqui a gente já viu, mas o que a gente precisa não esquecer é isso. Apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, que vai levar a gente a uma saúde. Guardemos, assim, compreensão, paciência, bondade infatigável, tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço da nossa incessante renovação mental para o bem, com apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade. Então, é o que eu falei no início, né? A gente está em faixas vibratórias. Tem hora que a gente está lá em cima, super animado, conseguindo fazer tudo, conseguindo fazer uma prece super sentida, mas vai ter um momento que a gente está lá embaixo e aí não consegue nem fazer uma simples oração. Mas o que ele fala aqui é o seguinte, que a gente tem que ter perseverança, né? Perseverar naquilo. Se hoje eu estou mais baixo astral, tentar elevar meu ânimo, né? Fazer uma leitura, ou fazer uma atividade física, que a atividade física é excelente, gera vários hormônios de bem-estar, de prazer. Isso aí vai ajudar a gente a dar uma levantada, né? E a gente tem que ter uma renovação mental para o bem. Além disso, serviço constante. Então, a gente, além de vibrar bem, a gente tem que fazer alguma coisa para que essa nossa vibração aumente também. Não só ficar simplesmente pensando dentro do meu quarto ou no culto. E Dr. Bezerra fala para a gente que a medicina do futuro vai ser assim, ó, as emoções perturbadoras serão exaustivamente trabalhadas por meio da meditação, do cultivo da prece e das chamadas práticas integrativas. Homeopatia, acupuntura, yoga, mentalizações positivas, para manter a harmonia do arcabouço físico, visto que as células físicas respondem prontamente a qualquer vibração mental. Dessa forma, o paciente é estimulado a participar ativamente em seu tratamento por meio da modificação de sua atitude mental, sendo orientado que somente a modificação íntima permitirá a almejada cura. Hoje já existe isso aqui, né, no SUS, já há muitos anos já tem a disponibilização das práticas integrativas, há poucos anos foram incluídas outras. Isso aí já acontece, né? Tem inclusive medicina antroposófica e tudo. Mas, mesmo hoje, né? Não sei se tem médicos aí assistindo ou pessoas da área da saúde, nós, enquanto profissionais da área da saúde, a gente precisa, dentro do consultório, não precisa falar de religião, de nada, mas trazer o paciente ter essa consciência aqui, de que ele é responsável por aquele problema que ele está passando. Então, não adianta ele vir querer uma solução de fora, porque pode resolver uma parte, né? Talvez tomar um remédio, um suplemento, alguma coisa pode resolver, mas a causa, a raiz, não vai resolver. E é isso que a gente está tratando aqui, a raiz dos problemas, né? Gente, já tô acabando. Para finalizar, então, Emmanuel traz essa mensagem para a gente refletir, né, que a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Então, o que a gente precisa, além de pensar alto? Fazer uma caridade, né? Fazer alguma coisa para o outro, nem que seja uma palavra, algo nesse sentido, tá? Porque
vai mudar a rota do nosso destino. Uma multidão, um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Então, isso aí vai ser verificado no momento que chegar o dia de eu ter um câncer, por exemplo. Nossa, a Fábia, ela passou, sei lá, tantos anos da vida dela fazendo caridade, então vamos diminuir esse câncer aqui. Em vez de ser metastático, ele vai ser só no órgão X. Eventos humanos atraindo para nosso favor, amparo, luz e apoio. Ou seja, através da nossa vibração no bem, nossa vibração alta, a prática no bem, a gente, além de trazer saúde para a gente, nós vamos também ficar mais acessível, vamos deixar nossos mentores, nossos anjos da guarda mais acessíveis para que a gente consiga receber as informações que eles tentam passar para a gente às vezes não ouve, né? As orientações e tudo mais. Então, gente, eu quero agradecer imensamente por essa oportunidade, né? Para mim foi super importante esse dia aqui dessa tarde. Agradeço a paciência de vocês. Esse aí é o Instagram e o Facebook da nossa fraternidade. Quem puder, siga a gente lá. Obrigada. Ei, Fábia, nós aqui te agradecemos pelo estudo, pelas reflexões, mostrando para a gente a importância da vigilância do pensamento orientada por Jesus, que, como você colocou, o pensamento negativo, ele adoece, mas, sobretudo, o pensamento positivo cura. E nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, temos esse poder intrínseco em nós. Basta despertar, basta ser perseverante e continuar na caminhada que a gente tem trilhado, né? Todos nós, uns ajudando aos outros, construindo esse elo do positivo, que é o que vai nos renovar, que é o que vai fazer a gente evoluir mais rápido para o nosso destino final. Nós te agradecemos sobremaneira, foi muito bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E agora, Fábia, cumprindo aqui o nosso roteirinho, nós costumamos pedir para o palestrante falar um pouquinho sobre a Casa Espírita. Você podia falar um pouquinho, em breve síntese, sobre a FEV para a gente, por favor? Sim. A FEV é a Fraternidade Espírita Virtual. Depois, né, quando aconteceu essa questão de pandemia, e aí a gente, né, a FEB mandou, nós precisamos ficar em casa, né, nós precisamos fechar a Casa Espírita, e aí a gente precisava, naquele momento, auxiliar o planeta de alguma forma, né, ao melhorar a vibração, porque estava num momento que ninguém sabia de nada, todo mundo com medo e tudo mais. E aí a gente começou a fazer, no dia da nossa reunião mediúnica, a gente começou a fazer uma vibração, uma reunião vibracional. E ela continua até hoje. E nós também, né, vendo aí a necessidade de continuarmos os estudos, a gente colocou os estudos online também. Todos os estudos que eram feitos dentro da Casa Espírita, a gente trouxe para a plataforma online, e foi muito bom, porque nós fazemos o estudo do Livro dos Médiuns, a gente tem o curso básico da doutrina, temos também a reunião pública, e vai ter agora o curso que é itinerante, vamos dizer assim, o curso da mediunidade, que são 4 meses. E é muito bom porque a gente acaba interagindo com gente de outros estados, né? Por exemplo, o curso que eu sou coordenadora, que é o curso básico da doutrina, tem pessoas de Curitiba, tem várias pessoas do interior de Minas, outras pessoas do Rio, e houve, né, como elas estavam sem casa espírita, então acabou migrando para cá, e foi muito bacana, é muito bom ter essa interação com pessoas com outras experiências também, né? E a gente tem também atendimento fraterno. O atendimento fraterno também está sendo feito online. A gente faz o agendamento e tem um atendente, que é o Marcos, que ele está aí hoje, ele que faz esse atendimento fraterno lá na nossa fraternidade. Então, está sendo uma experiência muito bacana, e assim que puder abrir tudo, a gente vai procurar um local físico para a gente também fazer os estudos presenciais, mas a gente vai continuar com
os estudos virtuais também, porque as pessoas precisam, né? Tem gente que não pode sair de casa à noite, tem dificuldade, às vezes, né, mora muito longe, ou pessoas do interior, onde não tem casa espírita, né? Então, a gente abraçou todas essas pessoas aí. Ah, tá joia, bem bacana. Tá vendo? A pandemia teve o seu lado bom, né? Trazendo essa coisa bacana para a gente, da integração. Olha, muito obrigada, viu? Foi muito esclarecedor. E agora nós vamos passar para as duas atividades seguintes, que é o trabalho do passe e a irradiação com as nossas preces coletivas e individuais, e te convidamos para permanecer conosco, se for possível para você, né? Será um prazer, tá? Fica bem à vontade. Então, agora nós vamos passar para a nossa prece de encerramento. E vamos convidar a Juliana Merson para fazer a prece. Por favor, Juliana. Oi, Carla, você me ouve? Ouço, sim. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Estamos encerrando essa palestra. Vamos agradecer, primeiramente, Mestre Jesus, gratidão por mais essa oportunidade, pelas lições passadas por meio das palavras da nossa palestrante Fábia. Agradecemos imensamente. Se o pensamento cria a vida que procuramos e somos seus eternos aprendizes, Jesus, ensina-nos a viver e a servir segundo o teu evangelho libertador, que há 2000 anos nos deixasse como legado. Senhor de bondade e misericórdia, rogamos que continue conosco e que a tua luz guie o despertar das nossas consciências e das nossas almas. Abençoa-nos, Senhor, com a tua paz. Assim seja. Muito obrigada, Juliana. E agora nós vamos passar à nossa tarefa do passe. Kênia, por gentileza, você poderia nos